ele ia fazer uma missão no outro lado do mar. Então ele entrou em barco, seus discípulos, e o seguia, o entraram também. Então Jesus estava cansado do seu trabalho, da sua viagem, de pregar o evangelho. Então ele disse: eu vou descer para a polpa do barco, vou dormir lá. Então, para descansar. Por que Jesus que ele foi dormir como homem? Porque ele estava cansado. Ele foi dormir como homem, porque ele estava cansado da sua luta de cada dia. Ele era como um de nós. Cansava, sentia fome, sentia sede, sentia o enfado do dia. Então ele estava cansado verdadeiramente. Ele foi descansar, foi dormir. E os discípulos, eles que trabalham no mar, são pescadores, eles estão muito bem em remar esse barco e até o outro lado da praia. Mas, de repente, se levantou uma grande tempestade no meio do mar, de maneira que as águas vinham cobrindo o barco e os ventos sopravam, a sombra aumentava. Agora os seus discípulos começaram a ficar muito preocupados com aquela situação, porque o barco estava fora de controle. Os homens lutavam tirando as águas de dentro do barco, mas não conseguiam vencer as tempestades que eram maior. As tempestades eram maiores do que a força dos seus discípulos. E eles precisavam que o barco tirasse água para não afundar. Enquanto eles mais lutavam para tirar água, mas as águas entravam mais. Então os discípulos já estavam sem força, já estavam sem fé, já estavam sem esperança de viver. Eles disseram: nós vamos agora todos perecer. Porque ele não tem as condições de lutar contra as águas, pois a tempestade era muito grande. Mas alguns dos seus discípulos se lembraram que Jesus tinha entrado no barco e estava dormindo. E um deles foi até Jesus. Disse: mestre, Senhor, desperte, porque nós vamos perecer. Então a fé dos homens estava assim acabando. A fé dos homens estava perecendo. Jesus disse a ele: homem de pequena fé, por que temeis? Eita, Então, precisa se despertar na presença de Deus, porque a nossa fé não pode morrer. Nós não podemos perder a esperança do céu, nós não podemos perder a esperança da vida, nós não podemos perder que Jesus é o controle de todas as coisas e Ele está aqui para restaurar a nossa fé. Aleluia! A nossa fé quer se acabar, nós ficamos tristes, nós ficamos fracos. Sabe por quê? Porque o inimigo roubar, matar e destruir. O inimigo roubar a fé, o inimigo roubar a esperança, o inimigo roubar a alegria, o inimigo roubar a certeza da vida eterna. Mas ele não pode roubar a nossa fé, que Deus plantou dentro do nosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Um dia nós chegamos no céu, é pelo Espírito Santo que nós vencemos a luta, é pelo Espírito que nós dá pela fé, é pelo Espírito que nós andamos, é pelo Espírito que nós fazemos tudo, é pelo Espírito que Jesus Satanás, é pelo Espírito que que Deus é rei, os discípulos, eles estavam agora com um pouco de fé, sua fé estava se acabando, estavam nas últimas. Mas eles ainda foram se lembraram que existia um Deus que estava dentro do barco, é aquele que pode controlar o vento, é aquele que tinha o vento vai, e o vento ouve a sua voz, ele atende, ele diz na zona, vai, a zona ouviu a sua voz e também parou. Agora nós seguiu em abundância, foi? Então, o nosso Deus é aquele que manda na água. Ele que anda no vento. Quando ele fala, a água lhe ouve e lhe obedece. Quando ele fala ao mar, então o mar lhe ouve e lhe obedece. Quando ele fala até onde é o para lhe ouvir. Porque ele é Deus que manda em todas as coisas. E o poder está na mão dele para fazer. E fazendo ele, operando ele, e fazendo ele ninguém. Glória a Deus. O que ele pode fazer, o que ele pode operar, o que ele pode estender a sua mão sobre a sua igreja na terra. Então, nós vamos vencer em nome de Jesus. Dá um amém para a nossa vida.